E aí, galerinha, boa noite a todos. 22/8, 22h20, galera. Domingão aí, aproveitando aí para fazer nossa análise aí diária, né? Praticamente. Diária não, né? Passei esses 2 dias aí sem postar nada, mas a nossa análise aí de finalzinho de semana, né? Para ver como é que vai se comportar aí o pregão amanhã. Então, vamos aí para mais uma análise aí sem muita enrolação, galera. Falar rapidinho aqui do pregão de sexta-feira. Seria um pregão que eu ia tomar stop, tá? Eu não acompanhei muito o pregão, mas com certeza eu ia tomar stop, principalmente se fosse aqui nessa região, porque essa região aqui seria uma região que eu ia colocar à venda, tá? E acaba pegando aqui meu stop, talvez eu não ia virar minha mão na compra, justamente com medo dessas concentrações aqui. E o mais importante de tudo, aqui ó, a falta de demanda nessa região, né? Então, quando a gente fez esse pico maior aqui, ó, e quando a gente rompeu esse pico maior, já era por volta das 3h21, praticamente estava em cima do ponto de controle e vendo essa falta de demanda toda aqui. Então, talvez eu não entraria comprado nessa região. Então, eu possivelmente ia ficar aqui no 0 a 0. No 0 a 0 não, perdão, ia ficar negativo no pregão de sexta-feira. Beleza? Bom, galera, o pregão de sexta-feira foi um pregão até que deu uma oportunidade boa, né? Deu uma oportunidade boa, até tracei aqui ó, um ponto de controle. A gente teve esse ponto de controle aqui, grande. Deixa eu aumentar aqui para vocês aqui. Até que ficar melhor aqui, ó. A gente caiu com oferta aqui nessa região, a gente caiu aqui com oferta, uma oferta boa. Até marquei um ponto de controle, depois a gente rompeu com um fluxo maior. Só que aqui dava o ponto de controle porque foi maior do que esse. Até botei aqui, vou estender até o final. Pronto, e a gente não teve nem teste aqui para vir romper o ponto de controle dessa galera, né? Então aqui dava uma bela oportunidade de compra aqui nessa região, né? E aqui nessa região aqui em cima, ó, que foi aqui, ó, praticamente aqui é o do ponto de controle, né? Pensei até que a gente poderia cair, mas a gente ficou muito tempo aqui lateral nessa região, tá vendo que a gente ficou lateral? Então a gente não sabe se realmente aqui é desmanche de posição de quem entrou comprado aqui nessa região, né? A gente não sabe. Então a gente vai ver isso amanhã, vai confirmar isso amanhã. Mas possivelmente pode ser isso também, né? Como aconteceu aqui, ó, no pregão do dia 19. A gente veio aqui, fez o fractal alto, rompeu aqui, voltou para cima. Quando chegou nessa região aqui, desmontagem aqui, veio aqui para baixo aqui, e aqui a gente entrou novamente aqui um play pesado, e lá em cima tá fazendo quase a mesma coisa, tá? Então a gente tem que validar isso aí no pregão de amanhã. Beleza? Então a gente tem um ponto de controle aqui interessante. E olha que interessante também, galera. A gente foi buscar o ponto de controle aqui do pregão do dia. Deixa eu botar M2, ele não vai deixar buscar. Aqui tá gráfico de M1, gráfico de execução de ordens, tá? Pronto, no gráfico, tô cheio de ponto de controle, eu vou tirar, tá? Só que esse ponto de controle que a gente foi testar aqui foi do pregão do dia 17, tá? Dia 17. Eu não vou botar isso aqui, porque senão fica aquele setup do varal. Eu não curto muito, um monte de linha. Eu deixo os mais recentes. Então, a gente tem um ponto de controle interessante. Aqui a gente está indo testar esse ponto de controle interessante. E a gente está sem demanda nessa região aqui, tá? Então, vamos ver o que está acontecendo no gráfico de 10 minutos. Beleza? E aqui no gráfico, gráfico diário, para quem me acompanha, a gente falou lá desse 109,98, 108, mais ou menos aqui, como seria um ponto muito importante, muito forte aqui de suporte nessa região. Por conta dessa barra de alto fluxo, a gente bateu lá no 119, 2 pregões aqui de alta aqui praticamente, né? 2 pregões aqui praticamente de alta. Então a gente tem que ficar de olho aqui nesse posicionamento. Realmente aqui o cara já bateu aqui, já defendeu mesmo, já quer botar o mercado novamente para cima, né? Então isso aqui já era esperado, esse tipo de movimento. A gente já tá falando dele já há um tempinho, né? Então vamos aqui para o gráfico aqui, vamos botar de novo o gráfico de M1 para ver o que tem interessante. Pronto, galera, eu poderia marcar um ponto de controle nessa região aqui, se eu quisesse, tá bom? Aqui, ó, nessa região. Eu vou marcar um ponto de controle aqui, tá? Eu vou marcar um ponto de controle aqui. Esses 2 pontos de controle, eu vou marcar só esse ponto de controle aqui. Esse que eu estou marcando agora. Esse aqui eu não vou deixar, tá lá no fundo do dia 20, então só vocês irem lá e traçar, ficou certinho, foi lá que que ficou o ponto de controle, né? Então o nosso ponto de controle vai ficar nessa região aqui, nessa barra lá, laranja, né? Aqui, ó,
Vamos ver quem foi. Foi aqui nessa barrinha aqui, ó. Nosso ponto de controle. Então vamos marcar ela aqui. Esse ponto de controle eu vou deixar certinho aqui, ó. Beleza? Então a gente tem um ponto de controle. Esse ponto de controle aqui, o que significa esse ponto de controle? É uma região que vai servir para a gente de trade location, né? Como a gente está acima dessa região aqui, é uma região de suporte, tá bom? E esse aqui ainda está servindo como uma resistência aqui nessa região. Então, se vamos dizer que o gap abre amanhã aqui, perto dessa concentração aqui, a gente poderia até marcar uma comprinha, um stop muito curto aqui, para tentar surfar essa onda para cima, né? Mas aí vamos ver o contexto do mercado para saber o que ele está fazendo. Aqui foi uma absorção grande, aqui a gente tem um grande pico de volume, a gente está acima do ponto de controle, mas a gente está praticamente dentro de uma POC, praticamente aqui, mercado sem demanda nessa região, tá? Por isso que eu acho que eu não ia entrar comprado nessa região aqui. Talvez se não tivesse as POCs e tudo, talvez eu entraria comprado e virava minha mão, mas como tinha POC e aqui mercado sem demanda, eu não faria isso, eu ficaria mesmo no negativo, tá? E o que a gente tá fazendo aqui, galera? Vamos ver. Tá. A gente poderia dizer que isso aqui é um ABC para cima. Vamos ver aqui, ó. Seria mais, vai ser ABC aqui, né? Não vou marcar esse ABC aqui, não. Até porque fez um topo maior, tá vendo? Se eu fosse marcar aqui, ó, eu ia marcar aqui e o topo que o mercado poderia fazer, tá bom? Vamos dizer que faria aqui, ó, na POC do dia 19. Pô, mas se esse mercado... Lembrando, eu tô devagar, galera, porque eu tô vendo esse mercado agora, tá? Poderia ser interessante esse movimento aqui, nessa POC aqui, para testar a oferta, porém, a gente já tá deixando a ficar abaixo dessa concentração do dia de 20 de agosto. Pô, ia ficar muito espremido aqui, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É isso aqui, ó. Vou marcar o canal. Eita merda, pera aí, galera. Vou marcar o canal aqui, ó, nesse ponto, que foi a maior concentração de volume. Então vou marcar aqui o canal. Tentar botar um pouquinho para cima aqui para não mexer muito. Pronto, acho que aqui tá uma expansão boa. O que acontece? Deixa eu ver se vocês vão conseguir me acompanhar aqui. Na minha cabeça. Porque eu poderia fazer isso aqui, ó. O que pode acontecer com o mercado? Se o mercado amanhã for de gap de baixa e vier testar essa região aqui, ó, vamos dizer que a gente vai testar essa região aqui. Pô, olha o que acontece. Eu tenho essa POC aqui, ó, servindo de resistência. Aí, pô, vamos dizer que abre aqui. Aí, beleza, eu pego aqui uns pontinhos, aí começa a bater aqui. Aí começa a ficar aquele negócio. Vai em cima, vai embaixo. Vai em cima, vai embaixo. E eu não curto muito. Tá? Eu não curto ficar uma POC perto da outra justamente por conta disso, beleza? Mas seria um ponto que eu ligaria aqui, ó. Seria um ponto que eu ligaria se realmente tivesse fazer fundo aqui nesse ponto da POC dia 19, tá? Que seria interessante, porque a gente faria um grande ABC aqui. Aí eu tenho um alvo ali grande lá nos 122 mil pontos, tá? É interessante esse alvo aqui, a gente está falando de muitos pontos, não estou falando para o mesmo dia, mas a longo prazo aí eu estaria falando do primeiro alvo de 4.468 pontos, tá? Mas, pô, complicado, porque tem um POC aqui, a gente tem POC aqui, então, pregão de segunda-feira já vai ser um pregão bem tenso, bem tenso. E eu também não sei se vou acompanhar o pregão de segunda-feira, eu queria acompanhar para fazer alguma entrada, mas nessas regiões aqui vai ficar muito complicado, tá? Primeiramente porque a gente rompeu essa POC, a gente tem um nível de POC aqui. Olha como é chato operar, como vai ser chato operar. A gente tem um nível de POC aqui, tá? A gente tem outro nível de POC nessa região aqui. A gente tem um nível de POC nessa região aqui. A gente tem outro nível de POC nessa região aqui, beleza? O que acontece? Gap abrindo abaixo dessa concentração, automaticamente eu vou falar disso aqui é uma distribuição. Só que logo abaixo dessa distribuição, a gente tem uma POC aqui também que vai servir de suporte porque ela foi rompida. Entende? Então, pô, eu posso tomar um risco aqui e ver se a gente consegue surfar essa onda aqui para cima e rapidamente botar esse meu stop aqui no 0 a 0.
rapidamente. Cara, fez aqui, subiu um pouquinho, já bota no 0 a 0 justamente para não levar isso aqui, ó, na cara. Tá? Porque pode acontecer esse movimento. Tá? Então eu tenho dois ABCs aqui para traçar se realmente o fundo for aqui nessa região. Eu preferi que o fundo fosse nessa região aqui, ó. Nessa região. Então já estou vendo que vai ser um nó, vai ser um pouquinho complicado, tá? Então eu poderia ligar esse ponto com esse ponto aqui, ou então eu poderia ligar esse ponto aqui com esse ponto aqui e teria um ABC um pouquinho mais tranquilo para trabalhar, tá? Falando aí de 2.000 pontos mais ou menos aí, se eu fosse ligar esse ponto aqui com esse, tá? Mas realmente aí o pregão acho que vai estar bem enrolado, porque eu poderia muito bem acreditar numa distribuição aqui. E se a gente abrisse aqui, ó, tem essa opção, cara, de a gente abrir praticamente dentro da distribuição, pé do ponto de controle lá praticamente, né? Eu poderia levar esse trade aqui, ó. O que eu tô falando? Se a gente abrisse aqui dentro dessa concentraçãozinha aqui, ó, e não ganhasse aqui, a gente poderia falar de um stopzinho aqui, ó, mais ou menos isso aqui de stop. E aí, a gente botar também logo no 0 a 0 para não ficar moscando aqui. E rezar pra gente romper essa merda aqui e vir pra baixo. Aí se isso acontecer, beleza. Entendeu? Tem essa opção aqui também. Mas, cara, é muito ruim falar assim com o gráfico parado, entendeu? Não sabe o que realmente está acontecendo. Mas esse aqui seria um trade também bacana. Eu acho que acreditaria mais nesse trade aqui do que a gente vier testar a oferta dessa região aqui. Então, galera, assim, na boa, o pregão de amanhã eu queria observar, mas eu acho que eu não faria entrada, tá? Eu acho que eu não faria entrada enquanto não resolvesse aqui essa zona e essa zona aqui, ó, que tá muito perto uma da outra, tá? Então, tipo assim, eu não vou nem deixar cenário traçado, tá? Eu não vou deixar cenário traçado. A gente vai ter que ver isso amanhã mesmo aí, ver como é que tá o fluxo, acompanhar como é que tá o fluxo para saber o que a gente pode fazer de melhor, tá? Mas, assim, eu vou deixar as concentrações para vocês, lógico, tá? Eu vou deixar na descrição essa concentração aqui. Eu vou deixar essa concentração aqui. Essa aqui também. Essa aqui também. Essas concentrações aqui eu vou deixar para vocês. Então aqui é muito melhor o mercado vir para baixo aqui, porque eu vou ter mais folga do que aqui para cima, tá? Por conta dessas outras POCs. Enfim, vamos ver. E olha aqui como a gente tá enrolado, tá vendo? A gente tá sem demanda aqui no topo, cara. Tá sem demanda. A gente teve um pico praticamente quase o mesmo tamanho aqui dessa absorção. Pode ser desmontagem de posições aqui, cara. Então, se eu fosse fazer alguma coisa, ele teria que abrir aqui nessa região aqui, demonstrar fraqueza aqui, para eu poder vender e rezar para a gente romper essa região aqui, ó. Essa região aqui, tá? Eu acho que eu faria isso, tá bom? Mas tá bem enrolado, tá? Bem enrolado. E se eu for falar de gráfico diário, já que a gente veio testar essa zona aqui, pô, para mim aqui é retomada de fluxo, né? Tem 2 pregões já que a gente de alta aqui já. Então aqui é uma região de suporte. Então se eu for levar em consideração diária, aqui é para subir, tá? O gráfico de M10 aqui, um pouquinho enrolado justamente por conta dessas POCs. Se eu for traçar uma LTB, a LTA, LTB lá que vocês falam, sei lá como é que é o nome disso aí. A LTB. A gente está rompendo uma LTB aqui, ó, praticamente aqui nessa região, tá? Então o pregão de amanhã tá tenso, cara. Tá tenso, tá? Então eu tomaria risco mesmo na venda se fosse abrir isso aqui, ó. Abrir isso aqui, eu risco na venda. Botava no 0 a 0 antes de chegar aqui para tentar não correr risco. Daqui para cá já dá uns pontinhos aqui, ó. Já dá uns 700 pontinhos. E se rezar aqui para romper essa bagaceira aqui, vier para baixo aqui. Romper aqui com tudo, entendeu? Então realmente eu não vou traçar nenhum tipo de alvo aqui. Eu só vou botar isso na descrição do vídeo, beleza? Desculpa, galera. E gráfico de M1 é o que eu falei para vocês. Eu vou deixar também esse ponto de controle interessante e esse ponto de controle aqui, tá? Esse aqui já está praticamente dentro da POC aqui. Eu não vou deixar esse ponto de controle, eu vou deixar só esses dois mesmo, beleza? Então é isso, galera. Realmente aí vai desculpando, não tem como deixar um cenário traçado aqui. Se eu for começar a falar de cenário aqui, eu vou deixar um vídeo muito longo, vou falar de muitas coisas, então a gente está aqui para simplificar, tá? Então, para mim, na minha opinião, o pregão de amanhã tá um pregão complicado. É um pregão que é mais pra gente ficar olhando mesmo, ficar de fora. Tá? A galera que gosta de scalp aí, beleza, mas e pra galera que gosta de alongar, tá um pouquinho complicado mesmo, beleza?
Então é isso que eu queria passar para vocês, galera. Espero que amanhã a gente se desenrole bastante aqui. Eu consiga deixar um pouquinho, uma visão assim um pouco mais clara para vocês, beleza? É isso aí, tamo junto, nós.